Olá pessoal, vídeo rápido aqui para a gente conversar. Eu ainda continuo recebendo o mesmo tipo de pergunta, tipo, satanista se infiltra na igreja, ou então eu fui convidado, eu entrei num site satânico, eu entrei num chat onde estavam falando de satanismo, tem um youtuber que é satanista, e muitas pessoas perguntam essas coisas para mim. Queria pontuar uma coisa rapidamente nesse vídeo curto, que espero que seja curto. Eu nasci em 9 de março de 67, portanto em breve, ou quando esse vídeo for publicado, eu já terei 52 anos de idade. O tempo passa, Acabei entrando com 17 anos, no satanismo, na Irmandade, e você é convidado a entrar. Você não vai e diz, quero entrar. Isso é ao contrário, você é convidado. É como maçonaria. Você não pode chegar lá numa loja maçônica e dizer, seguinte, eu vim aqui para ser maçom. Não, você tem que ser convidado, não é verdade? Com a mesma coisa com a Rosa Cruz e tantas outras, Pitagóricos, templários, qualquer tipo de seita secreta, ela vai ser discreta, e não vai abrir para todo mundo, Eles vão te escolher, eles vão escolher pessoas chaves que vão trazer para eles algum tipo de poder, algum tipo de influência, vão somar de alguma maneira. Então é isso, tá bom? Então quando a gente fala sobre o verdadeiro satanismo, significa que existe também um falso satanismo, assim como existe também um falso cristianismo, não é? Não tem pessoas que dizem, eu sou católico não praticante, não é assim? Tem também muito evangélico não praticante, Então, existe o verdadeiro e o falso. É claro que ambos, ambas esferas satânicas, tanto a verdadeira, a legítima, que tem plataformas para preparar a situação aí mundial para o governo do anticristo, quanto a falsa, que muitas vezes agrega simpatizantes do diabo, ambas te fazem errar o caminho, sem dúvida alguma. Então as duas vão causar danos a você, mas eu quero aqui te dar uma orientação, tá bom? Eu acabei sendo liberto em 1900, então eu entrei em 1984, com 17 anos de idade. Em 1992, aos 25 anos de idade, eu fui liberto. E em 1994, época da Copa do Mundo, eu lembro que até o Dunga recebeu a taça do Al Gore, uma coisa diferente dos protocolos. Geralmente é o chefe de Estado que entrega a taça, ao campeão ali, e foi o Al Gore, não foi o presidente, foi o vice-presidente, Então, uma coisa ali curiosa. Nessa época, o meu pai faleceu e eu passei, então, já convertido, a frequentar uma igreja próximo da minha casa, do projeto Raízes, do Nelson Bomilcar, que eu tenho profundo respeito e admiração, viu? Aí, aquele negócio, vem pessoas que não sabem nada da minha vida, de repente, e realmente foram usadas por Deus e falaram, olha, Deus tem um chamado para você, Deus tem um chamado para você, mas aí isso aí é muito vago, Deus tem um chamado, como assim? Então, para mim, aquilo ali, tanto faz quanto fazia. Minha única preocupação era sobreviver, porque havia ameaças ali e tal, se eu falasse os grandes segredos, eu poderia ser rechaçado, retalhado, enfim, uma série de outras coisas. Então, durante 2 anos eu fiquei em silêncio, eu procurei, boca de siri, fiquei pensando a respeito do chamado. Aí eu acabei concordando, aceitando o chamado, depois conheci também Isabela, acabei casando no dia 18 de fevereiro de 1999. Bom, e aí no cartório, então no 18 de fevereiro eu fui no cartório e na igreja dia 20 de fevereiro de 1999, só para vocês terem uma ideia de tempo. Nessa época eu estava com 31 anos de idade e eu faria em breve 32, em março. Então, em 2003, quando eu tinha 36 anos, Deus nos laureou com um filho. E olha, ser pai é algo maravilhoso, é algo extraordinário, quem acompanha a nossa história sabe. Perdemos o nosso filho, você perde uma parte de você. Muitas pessoas às vezes se questionam por quê, Tem gente que acha que é uma retaliação do diabo na minha vida, que é um feitiço, um encantamento. Só que a palavra diz que maldição sem causa não encontra pouso. E a Bíblia não diz que você está isento de dificuldades e passar problemas, Paulo sofreu naufrágios, foi apedrejado, açoitado, Então acontece. Eliseu, porção dobrada do profeta Elias, que o Eliseu, grande Eliseu,
Morreu da doença que ele tinha, está escrito na Bíblia, né? Paulo diz, deixei Trófimo doente em Mileto. A quem ele considerava como filho, por exemplo, Timóteo, ele também não curou. Ele dava uma dica, olha, mistura um pouco de vinho na água aí, por causa do teu estômago e também as suas múltiplas enfermidades. Então, às vezes, o que acontece? Está dentro do destino, Deus sabe. Talvez Deus estivesse livrando meu filho de algo terrível que ia acontecer, sei lá, daqui a um ano, não sei. De repente de ser assassinado, ser sequestrado, sei lá. Recebemos tantas ameaças, teve uma época sobre sequestro também, né? Então, eu vejo nisso livramentos de Deus. Eu não entendo todas as coisas, não entendo. Dói muito, choro todos os dias, desde a partida dele, né? E ele acabou falecendo, né, com 15 anos, 10 meses e 7 dias de vida. Faltando 55 dias para ele completar 16 anos, que seria em 15 de fevereiro de 2019. Ele acabou partindo no dia 22 de dezembro do ano passado, né, de 2018. Eu até gravei um vídeo a respeito disso, chamado Vale da Sombra e da Morte, e também publicamos o diário dele para alertar as pessoas sobre depressão, tá? Então, entra lá no meu site, danielmastral.com.br, você clica lá no banner, você baixa gratuitamente, tá bom? O Diário do Micael, claro, tem olhar de mãe, tem olhar de pai, depoimento de quem conheceu, explicações científicas da doença, tá bom? É ciência, é doença, depressão é doença, tá catalogada, tem CID, é conhecida, tem tratamento, tá? Alguns casos não tem cura, né? Então, a pessoa faz o tratamento pro resto da vida e fica estabilizada. E, às vezes, as pessoas não conseguem suportar, né? O número de suicídios no mundo tem aumentado drasticamente, né? Então, é multifatorial isso, tá? Desde os metais pesados, nossa alimentação, enfim, tem muita coisa, tá? Mas eu creio que tudo ocorre numa permissão divina. E isso, de forma alguma, maculou a minha fé ou fez eu pensar que Deus era mau. Não. Eu acredito sim, continuo acreditando que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é leal. E tudo tem um propósito que eu não entendo. Eu só peço força para a travessia, Então, gente, o satanismo real, ele não se expõe. Ele não chega para você num canal do YouTube, aí, venha ser satanista. Não. Isso daí é o satanismo fake, tá bom? Isso daí são pessoas que são simpatizantes do satanismo, gostam do satanismo. Compra um livro lá na livraria. Os verdadeiros livros, né, da alta magia, são copiados, são feitos por copistas, a moda antiga ainda, né? Copista. Não vai tirar xerox, não vai imprimir em gráfica, são feitos por... mas eu tenho a Bíblia satânica do Laveiro. Aquilo ali é um verniz, gente, aquilo ali tá anos-luz do satanismo, né? As chaves enoquianas estão todas incompletas, e olha, aquilo ali, só para vocês terem uma ideia, depois que o Lavey morreu, de AIDS inclusive, a filha dele, a Zena, que defendia o satanismo veementemente, tem até uma entrevista dela, acho que ela foi entrevistada por um pastor na época, acho que Bob Larson, e ela defendia veementemente. Ela ficou liderando a seita por 5 anos, desistiu de ser satanista, a mulher sumiu, foi morar na Alemanha, né? Então, repensa um pouco a respeito disso, tá? Então, ali era um verniz, né? Claro, era uma maneira de você filtrar as pessoas ali, tá? Então, não tem canal no YouTube, é que nem a maçonaria. Deus criou todas as coisas, o diabo jamais será páreo para Deus, porque Deus é o criador, o diabo não cria nem um capim. Pare pro diabo, materializa um capim, ele não consegue, né? Não consegue fazer nenhuma grama, tá bom? Então, muitas vezes, nós vemos pessoas ainda se confundindo com isso e sendo enganadas com isso, tá? Tanto a alta magia quanto a baixa magia, claro, vão te levar a caminhos de destruição, vão destruir sua vida, você vai perseguir o vento o tempo todo, toda hora você vai achar que tem poder, mas você não tem poder, você está sendo manipulado, né? Você está sendo controlado, você é o controlado, você não controla, eles te dão a ilusão, né? Satanás é especialista na arte da ilusão, ele te engana, ele engana você, né? Ele faz a ilusão que você tem muito poder, é o que o ser humano gosta, afaga o ego, né? Eu tenho poder, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu faço esse gesto e acontece isso e aquilo. Não, maldição sem causa não encontra pouso. Quando eu fui liberto pelo pastor, a gente deu o nome do Filho do Fogo, né? Então conta a história da minha conversão, e eu também tenho testemunho dele no meu canal do YouTube, né? O pastor Brinde, que, né, foi o pseudônimo que nós utilizamos,
A maldição não pegou. Quer dizer, bateu nele, ele balançou, mas o homem está lá, né? Ficou firme e forte, né? Só partiu quando Deus permitiu. Então, maldição sem causa não encontra pouso, né? Então, e quando você pega o original desse texto, ele faz uma analogia, né? E essa analogia vai estar dizendo o seguinte, que aquele que lança maldição, e se a maldição não encontra pouso, se você não tem legalidade na sua vida, ela volta contra quem lançou a maldição. E aí volta dobrado. Já ouviu falar daquela frase? O feitiço virou contra o feiticeiro. Pois é bem isso. Feitiço virou contra o feiticeiro. Então, esses anjos que caíram também são filhos de Deus. Eu já falei isso em vários vídeos, tipo Nefilins, a esperança para eles, a sentença de Adão, né, a justiça do amor, já falei isso N vezes. Deus deu sentenças, né, para esses anjos caídos, que foram enganados por Satanás, que é um ser inteligentíssimo. Lúcifer é muito inteligente, muito perspicaz, né? Por isso que ele engana. Ele enganou os anjos, você acha que ele não engana os homens? Hoje nós vemos uma época que tem o analfabeto funcional à beça. No Brasil, só 8% da nossa população consegue ler e entender um texto. Então tem muito analfabetismo funcional. O amor se esfriou, as pessoas são cruéis, não estudam. É evidente, é facílimo enganar. Ele enganou anjos, não vai enganar homens que não usam nem 10% do cérebro. A gente usa de 5 a 7% do cérebro. Einstein foi um gênio, né? Ele chegou a usar 10%. Quer dizer, você acha que o diabo não engana? Engana facinho, né? É como enganar criança. Então você só é blindado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quando você fez uma aliança com Deus, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você está blindado. Aí você tem discernimento, você sabe separar verdade de mentira, falso de verdadeiro, né? Então é essa que é a questão. Então Deus deu 3 sentenças para esses anjos caídos. Eles sofreram consequências, né? Abismos, tá? A Bíblia fala, príncipe dos ares causam males na terra, afinal de contas, o homem tem 2 maneiras de chegar até Deus, né? Por amor ou pela dor. De certa forma, eles estão agindo meio como a mão esquerda de Deus, porque quando você é solapado pelo mal, onde você corre? Você procura Deus, né? Eu estou sendo atacado, retalhado, Deus me protege, né? Até o ateu, na hora do desespero, o que ele fala? Ai, meu Deus, né? Então a gente clama a Deus na hora do desespero, do aperto, né? Infelizmente, muitas pessoas vão chegar até Deus pela dor, mas aqueles que chegarem por amor é o remanescente fiel. Esse é o remanescente fiel, que não desiste, que luta, que enfrenta o deserto, que suporta os açoites, que suporta as pedradas, mas que prossegue, que não desiste. Não desista, faça parte do remanescente. Jesus vem buscar esse remanescente fiel, tá? Nós vamos primeiro, remanescente fiel é primeiro. Esse remanescente tem algo chamado galardão nos céus. O que seria o galardão? Eu acredito, nem tudo a gente pode falar, né? Porque tem algumas coisas que são herméticas na Bíblia. Paulo disse que quando ele esteve no paraíso, ele ouviu palavras inefáveis que ele não podia contar para o homem, né? Ele não podia dizer para todo mundo. Então, teve Giovanni Bruno, acho que essa é a pronúncia. Ele foi um padre, né, um sacerdote católico, e ele cogitou a possibilidade de haver outros mundos habitados, né? Pronto, foi para a Inquisição, né? Então, quer dizer, a gente vive numa época que a nossa mente é muito engessada, né? Muito engessada. João 3,12, Jesus está dizendo, eu falei para vocês coisas terrenas, e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar as celestiais? Então existe coisa, gente, que não tem como eu te explicar, né? Que são experiências, tá? E tem coisa que se eu falar para você não vai acreditar, você não vai entender, né? Então são experiências, mas eu posso te dizer que esse galardão lhe confere algo muito especial, né? De você estar mais próximo de Deus. É como se fosse vou fazer uma analogia aqui, tá? Uma cidade dourada, a cidade dos anjos, onde o palácio real fica, e essa cidade, ela ladeia esse palácio, galardão, né? Cidade dos anjos, mais ou menos isso. Estou usando aqui uma analogia, tá bom? Né? Uma conjectura, porque é difícil a gente explicar as coisas espirituais comparando as materiais, né? Porque são mundos diferentes, mundos completamente diferentes, né? Então, às vezes a gente usa algumas analogias, como Jesus utilizava nas suas parábolas, tá bom? Então, dica para você, meu irmão. Se você está buscando satanismo, em busca de poder, dinheiro, essas coisas, isso é efêmero, é passageiro, tá bom? Isso não vai te livrar de você ter doença, né? Pesquisa lá como é que Crowley morreu, né? Não vai te livrar de ter problemas na vida, né? Não vai.
simplesmente você vai continuar tendo, né? Se converteu a Deus, você vai continuar tendo problema? Vai. E às vezes até mais problemas ainda. Qual a diferença? Eu tenho força para suportar os problemas, né? Eu consigo atravessar os vales mais escuros, porque no vale da sombra e da morte o Senhor está comigo. No deserto mais árido o Senhor está comigo. No meio da tempestade mais violenta o Senhor está comigo. Ele traz o quê? Paz ao meu coração, serenidade. É essa paz que transcende o entendimento. Como que você pode ter paz no meio da guerra? Como você pode ter paz no meio do furacão? Jesus dá. Então, você vai passar por aflições. A diferença é, quem está com Deus não está sozinho. Quem está sem Deus está à deriva e vai ficar difícil para você, viu? Recadinho dado, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Vai para o caminho certo, gente.